Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e muita gente tem ficado preocupada com desvalorização, com queda nos fundos imobiliários. Então a gente precisa falar sobre isso porque tem uma estratégia certa para você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Fique tranquilo, vão acontecer oscilações, mas os fundos imobiliários vão te trazer dinheiro, vão gerar renda, vão gerar patrimônio para você, desde que você faça isso da maneira certa. Você entenda como que esse instrumento do mercado financeiro, que são os FIIs, eles podem te aumentar o patrimônio, podem fazer com que seu dinheiro cresça. Então, detalhei aqui 4 grandes lições importantes que você precisa entender para investir bem nos fundos imobiliários. Então acompanhe aqui esse vídeo porque com certeza você vai investir muito melhor depois que você terminar de assistir. Inclusive, vou deixar mais um recado aqui, ó. Quem não me segue lá no Instagram, eu recebi essa pergunta lá no Instagram sobre desvalorização dos fundos imobiliários. O pessoal colocou aqui na tela para você ver. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Postei lá no Instagram, postei aqui nos shorts do YouTube também e muita gente comentou nesse vídeo e por isso que agora eu vou responder mais algumas questões que vocês colocaram já sobre essa questão de desvalorização dos FIIs. Eu sei que vocês gostam quando eu respondo essas perguntas, então você vai entender essas 4 grandes lições. E quem já me segue lá no Instagram também, viu que eu lancei nessa semana aí o meu novo projeto de consultoria individualizada, que tem o nome de Aira, e nesse vídeo aqui de hoje, lá no finalzinho, eu vou separar 2 presentes que a Aira, essa minha nova empresa, preparou para você. Então, acompanhe o final do vídeo para você levar esses 2 presentes também. Então, galera, o que tem tirado o sono preocupado dos investidores de fundos imobiliários nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né? Uma desvalorização. Tanto que o pessoal chegou aqui e me perguntou, poxa, será que os fundos imobiliários aí, quando a gente pensar no valor patrimonial deles, sempre vai cair? Né? Será que nunca vai subir? Então a gente precisa esclarecer alguns pontos aqui, até porque dentro dos fundos imobiliários a gente tem características muito diferentes, né? Então já um spoiler aqui de uma das conclusões é que os fundos de tijolos, eles tendem a valorizar a sua cota, enquanto os fundos de papéis pagam mais dividendos, mas não espere uma valorização muito grande deles. Isso daqui é muito importante, mas eu vou detalhar aqui ao longo do vídeo. E vou usar como exemplo aqui 3 fundos imobiliários, tá? Um de tijolo, que é o HGLG, um de papel e também um fundo de fundos, tá? Que é aquele fundo imobiliário que é uma mescla, né? Tem um pouquinho de tudo ali dentro e depende muito da capacidade do gestor fazer um bom trabalho. E eu já vou compartilhar minha tela aqui, porque eu vou pegar esses 3 exemplos de fundos imobiliários dentro desse site aqui que eu gosto bastante, que se chama Investidor 10. Eu tenho essa assinatura Pro, porque me proporciona mais ferramentas. Então, por exemplo, nesse vídeo de hoje eu vou pegar aqui as ações, os fundos imobiliários mais queridos, então o que o público mais gosta. E quais são os 3 primeiros que estão na lista? Então, o MXRF11, o HGLG11 e o BCFF11, tá? E quais desses fundos aqui rendem mais? Então isso daqui já vai servir para a gente entender didaticamente uma diferença de um fundo de tijolo e um fundo de papel, tá? Então vamos clicar aqui, por exemplo, no HGLG11 para a gente começar a ver os detalhes desse fundo aqui. Então, primeiro ponto, ó, o dividendo dele nos últimos 12 meses, 9,72. Não é aquele dividendo que cresce os nossos olhos, né? A gente está acostumado com fundos imobiliários que pagam mais do que a taxa Selic, que pagam 14%, 15% ao ano nesse momento, mas a gente já começa a ver aqui, ó, do outro lado, a valorização, tá? Se a gente pegar um período de 10 anos aqui, ó, uma valorização bem expressiva, né? Quem investiu um aporte único 10 anos atrás no HGLG11, que é um fundo de logística, né? Um fundo que tem galpões logísticos, centro de distribuições, um dos mais antigos que tem na Bolsa Brasileira, né, com uma gestão bem competente. Quem investiu R$1.000 lá atrás, hoje tem 2.211. Então aqui mais de 100% de lucro nesse período. E obviamente também quem investe todos os meses tem muito mais dinheiro que isso, né? Por isso que eu sempre falo, uma lição aí extra nesse vídeo. Poupe e invista todos os meses. E qual foi essa rentabilidade, então, do HGLG nesse tempo todo? Vamos puxar aqui, ó, 5 anos, 83,96% contra 30% do IFIX, que é a grande média dos fundos imobiliários. E um detalhe importante, aqui já está contando
o reinvestimento dos dividendos. Daqui a pouco eu te mostro o impacto negativo de não reinvestir os dividendos. Aguarda aí, porque o primeiro ponto do nosso vídeo aqui de hoje, a primeira conclusão, a primeira lição é valorização, tá? E os fundos de tijolos aqui, eles mostram que ao longo do tempo eles tendem a valorizar, inclusive superar a inflação, tá bom? Essa é uma característica importante aqui dos fundos de tijolos. E se a gente pegar 10 anos, então, 121% de valorização nesse fundo imobiliário, tá? Lembrando aqui, a gente está contando o reinvestimento dos dividendos. Quando a gente vai para o MXRF11, então, um fundo de papel, a gente já vê que o dividendo está um pouquinho maior, ok? E a valorização ali em 10 anos não é tão grande quanto o fundo de tijolo que eu mostrei aqui antes, né? A gente está falando aqui, ó, vamos descer para ver em percentual, em 10 anos a gente tem uma valorização de 55%, tá bom? Em 5 anos a gente tem uma valorização aí até mais expressiva, né? 81,64%. Mais uma lição importante, um fundo imobiliário de papel depende muito do que acontece com a taxa de juros, a taxa Selic, e com a inflação, o IPCA do país, tá bom? E o detalhe, daqui a pouco eu te mostro que sem reinvestir os dividendos, isso daqui não teria valido a pena, tá? Seria um investimento muito menos rentável, um fundo de papel. Mas aguarda aí que a gente já viu que o fundo de tijolo rende muito mais. E o BCFF11, então, né, um fundo de fundos, ele não teve uma rentabilidade tão satisfatória assim ao longo dos últimos 10 anos, ó, cerca de 25% de lucro. Muito próximo do IFIX aqui, né, em 5 anos, ó, o IFIX 30%, o BCFF 24,8%, mas se a gente pegar um período maior de 10 anos aí, não teria valido a pena investir nessa classe que se chama FOFs, Funds of Funds, que é um fundo imobiliário que tem vários outros fundos dentro da carteira dele. Então, primeira lição, pensando em valorização, crescimento da cota, você pode pensar em fundos de tijolos. Não espere que seus fundos de papéis cresçam muito, ok? Eles vão pagar muito dividendo, mas a cota não tende a crescer. Isso daqui é muito importante, por quê? Qual é a sua estratégia de investimentos, por exemplo? Se de repente você fala assim, eu não gosto de fundo de tijolo, só gosto de fundo de papel. Tá bom, o dividendo é bem gordo, né? Mas e a valorização daqui a 2, 5, 10 anos? No que você está investindo para crescer o seu patrimônio? Bom, de repente você está investindo em ações brasileiras, norte-americanas, tá bom. E a sua fatia de fundos de papéis são para ser mais seguros mesmo, né? Então tudo bem, né? Mas qual é a sua estratégia? E eu já pego uma das perguntas que vocês mandaram aqui, ó. Pensando numa aposentadoria mesmo, os papéis, mesmo não valorizando, pelo que eu vejo, são bem estáveis, né? Se não for com intuição de comprar para ter uma valorização só pensando em aposentadoria, parece bom. Aqui, o meu questionamento é, você já tem o dinheiro suficiente para a sua aposentadoria hoje? Sei lá, de repente você precisa de R$1 milhão para ser ali autônomo financeiramente, né? Independente, aposentado. Se você tiver R$1 milhão, aí beleza, você vai ter 1% ao mês de rentabilidade com os fundos de papéis, vai gerar algo em torno de R$10 mil por mês? Então tá, ok, né? São mais estáveis mesmo. Aí sim você pode ter um foco só em dividendo. Agora, por outro lado, se você ainda está construindo esse patrimônio, por que não investir em outras classes de ativos que também têm maior potencial de crescimento no longo prazo, como os fundos de tijolos, por exemplo, né? Por isso que essa diversificação ela é importante e é importante também você saber qual é a sua estratégia como investidor, como investidora, tá? Agora, a gente chega para o nosso segundo ponto. Esses fundos que estão pagando muitos dividendos, se você não reinvestir eles, você não vai ter essa bola de neve dos juros compostos no futuro. Porque vamos combinar aqui, né? Você recebe esse dividendo desse seu fundo imobiliário todos os meses na conta corrente da sua corretora. Se você não comprar mais fundos imobiliários, se você não reinvestir esse dinheiro, ele ficar parado na sua conta corrente, ele não vai crescer, não vai ter essa bola de neve dos juros compostos, tá bom? E aí, eu vou até pedir para o pessoal colocar na tela que eu fiz um levantamento aqui dos últimos 5 anos desses 3 fundos imobiliários que a gente usou como exemplo nesse vídeo de hoje, com os dividendos reinvestidos, que eu já mostrei para você o HGLG,
né? Ele teria em 5 anos uma rentabilidade de 83,96%. Muito bom. Agora, se a gente retirar os reinvestimentos desses dividendos, isso cai para 22,72%, tá? Olha que impacto muito menor. Em 5 anos, 22% não é lá grandes coisas, né? Você conseguiria mais que isso numa renda fixa, por exemplo. Então você precisa reinvestir esses dividendos para a bola de neve crescer, porque aí sim você vai acumulando mais cotas desse fundo imobiliário e aí você vai tendo um dividendo maior aí ao longo dos próximos meses e anos. Quer ver o impacto nos fundos de papéis então? Olha que absurdo. O MXRF11 então, como exemplo, reinvestindo os dividendos em 5 anos, uma rentabilidade total de 81,64%. Quem não reinveste os dividendos teria uma rentabilidade de só 7,15%, tá bom? Então, não espere, não torça para que seu fundo de papel cresça na bolsa de valores, porque isso não vai acontecer. Não espere que uma alta valorização de fundos de papéis, tá? Inclusive, o BCFF11 também teve um resultado muito ruim, né? Reinvestindo os dividendos, já não foi grandes coisas, né? 24,8, mas sem reinvestir os dividendos, teria uma rentabilidade negativa, ou seja, perdendo 15,44%. Ou seja, reinvista os dividendos sempre, tá? Mais uma pergunta que chegou aqui, ó. Se eu quiser só investir em fundos imobiliários ao longo do tempo visando a aposentadoria, quanto eu tenho que reinvestir dos proventos quando começo a usufruir para não perder o poder de compra? Então, enquanto você está construindo o seu patrimônio, tá? Você tem que reinvestir tudo, tá bom? Porque senão você não faz essa bola de neve, tá? Agora, se você já tiver um patrimônio bem grande ali, né? Você já tem 1 milhão de reais, 5 milhões de reais, de repente você pode aproveitar cerca de 80% desse dinheiro aí, ou 90% desse dinheiro, simplesmente para usufruir, mesmo para você gastar, e pelo menos 10, 15 ou 20% dessa rentabilidade que você vai ter no futuro, quando já for independente financeiramente, é bom você continuar reinvestindo para não ter diminuição do seu poder de consumo. Agora, a terceira grande lição importante aqui da estratégia de fundos imobiliários. Comprar sempre, mas comprar barato. Por quê? Porque aí o seu dividendo médio vai crescer. E eu vou pegar aqui o BCFF11 mesmo como um exemplo, porque a gente já viu que a rentabilidade dele não foi tão alta assim, mas é um fundo imobiliário que paga dividendo sempre, tá? Essa é a estratégia de fundo imobiliário também. Quem comprou uma cota, quem tiver uma cota desse fundo imobiliário aqui, no mês de novembro de 2022, ganhou 56 centavos, tá? E quanto que isso aí é proporcionalmente? 0,79% dentro daquele mês. Então, se você investiu 1 milhão de reais, você ganhou 0,79%. E por que eu quero reforçar isso aqui para você? Porque se a gente pensar em valores nominais, ó, pagou 56 centavos, pagou 56 centavos no mês anterior, tá? Ele paga sempre esses dividendos. Então, é dinheiro que vai cair na sua conta, independente da variação da cota, tá? Quanto mais cai a cota, então vamos pegar aqui um período menor, ó, de 1 ano, por exemplo, ó, essa cota está caindo. Conforme essa cota cai, o dividend yield aumenta, tá bom? Então olha aqui, ó, a cota caiu, né, nesses últimos meses, o dividend yield subiu, embora o pagamento nominal ali de dinheiro na conta foi o mesmo. Então, comprar barato faz muito sentido. Então, assim, muita gente tem falado, os fundos imobiliários estão caindo, o que eu faço? Ora, são fundos imobiliários que você tem para longo prazo, para aposentadoria, de gestoras que você confia, com imóveis bem localizados, com todas as características e bons fundamentos de um fundo imobiliário. Se caiu, está na hora de comprar, né? Então, é importante aproveitar as oportunidades do mercado de curto prazo, porque vai ter oscilação, só que se o pensamento é de aposentadoria, é de crescimento de patrimônio, comprar barato faz muito sentido. Por quê? Mesmo um fundo que não está performando bem na cota, está pagando ali religiosamente todos os meses dinheiro na sua conta, tá bom? Essa é a terceira grande lição. E a quarta grande lição é você diversificar seus investimentos em fundos de papéis, pensando nesse dividendo alto, né? Reinvestindo eles também, aproveitando taxa de juros alta no país, comprar também fundos imobiliários pensando em crescimento, né, numa retomada
do setor de lajes corporativas, galpões, shoppings, etc. E outros ativos, né? A gente não pode fechar os olhos para ações brasileiras, americanas, também renda fixa, tesouro direto que está pagando muito, e obviamente isso tudo dentro do seu perfil de investidor, tá? Por isso que eu fico feliz de compartilhar aí a minha tela com vocês, porque você entrando nesse link que está na descrição aqui, você vai poder conversar com a nossa inteligência artificial aqui, a Aira, tá? Eu já estou até mostrando aqui na tela, você pode olhar, fazer no computador ou fazer pelo celular, porque a gente vai dar esses dois presentes, tá? Primeiro, é um teste do seu perfil de risco, tá? Então você vai responder essas perguntas aqui rapidamente e você já vai ter um resultado do seu perfil como investidor e depois de alguns dias aí, algumas horas, você vai receber uma tese de investimentos lá no seu e-mail. É um PDF que a gente preparou explicando um pouco sobre essa diversificação de carteira. Investir é mais fácil do que você pensa e a gente pode te ajudar. Então, acesse esse link que está na descrição, tanto no seu celular ou no computador e interaja aqui com a Aira e você vai receber esses dois presentes, tá bom? E sempre acompanhe todos os vídeos aqui do canal Lucro FC, deixe os seus comentários aqui embaixo e seja muito bem-vindo aqui ao nosso time. Meu nome é Ricardo Natali e você está no canal Lucro FC.